eu sempre estive envolvida. Eu me lembro no tempo que o Colares foi governador e a esposa dele foi a secretária de Educação. E olha como, hoje eu pensando, né, como eles não entendiam nada de educação. Eles instituíram 3 turnos, porque eles acreditavam que as crianças não estavam na escola por falta de escola, mas no interior não era a realidade. Então nós ficávamos um período dentro do ano, algo em torno de 45 dias sem aula. Então eu venho de um histórico de escola pública desde 1985, que eram greves. A primeira greve, eu nunca vou esquecer, eu estava no 3º ano do ensino fundamental 1, foram 3 meses praticamente de greve, era o governador Simon, o governador do Rio Grande do Sul, e eu chorava copiosamente, porque eu queria voltar para a aula. Então nós sempre tivemos muitas greves, e veja, então eu sempre fui participativa, é minha personalidade, né? Eu não sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa mais, né? Eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, falo bastante, qualquer assunto é assunto, e eu fui sempre envolvida de alguma forma com o Grêmio. Me lembro que a sala do Grêmio, quando eu entrei no Scalabrini, era linda, era ali no térreo. Hoje tem uma entrada no Scalabrini, então ali onde era a entrada era uma sala menor e do lado tinha uma sala grande com a letra Imagine e o John Lennon pintado. Nem sei se tem ainda, não fui mais lá para olhar, porque quando eu entro no Scalabrini eu choro. Não, foram anos lindos, eu amava, eu sempre gostei de estudar. E então assim, o Grêmio, chegar na liderança do Grêmio foi uma consequência, porque eu sempre estive envolvida. Então, o que eu me lembro? Eu me lembro dessas lutas contra a Neuza Colares, que queria instituir esse calendário diferente, acreditando que faltava vagas para os alunos, o que não era a realidade aqui no interior, para Encantado, não faltava vaga. Se o aluno não estudava, não era por falta de vaga na escola. E eu me lembro que eram os caras pintados. Infelizmente eu perdi as coisas na enchente, mas eu tinha um recorte, foi o Mazarino que escreveu, e eu era a pessoa que mais aparecia naquela foto. Então nós sempre fomos muito envolvidos, e nós tínhamos professores que nos estimulavam a participar, né? E nós fomos andando eu acabei optando por fazer magistério, e eu me lembro, isso não era uma iniciativa minha, era uma iniciativa da turma, assim, eu nunca me esqueço. Tinha um menino com uma deficiência física e que ele passava na sala de aula, né? Porque o Scalabrini tem muitas escadas, então. E eu me lembro que nós fomos em comissão, as gurias do magistério, não sei se era o 1º ano do magistério ou o 2º, não tenho essa lembrança. E nós fomos na diretoria dizer, olha, tem que ser tomada uma atitude, porque o menino fica lá. Então não se falava em iniciativa, era a iniciativa de uma turma. Eu acho que nós viemos de uma geração que talvez não ocupamos, hoje ninguém está ocupando nenhum cargo de liderança, assim, que eu me lembre, política, né, falando em política, mas nós éramos uma turma muito participativa e envolvida na escola. E aí eu estava sempre metida nas coisas do Grêmio, me lembro isso, me lembro que a gente fez que na verdade não é uma falta, é um saudosismo de algo que foi bom, foi maravilhoso, assim. Mesmo em escola pública, na época, né, não era o formato que é hoje, o ensino médio. Por exemplo, eu não tive quase nada de disciplina mesmo de matemática, né, eram as didáticas da matemática. Mas eu me considero, assim, que eu tive uma boa transmissão de conhecimento quando a gente fala em português, em literatura. Eu tive excelentes professoras. Eu creio, assim, eu acredito muito que nós saímos preparados para ser professora mesmo, só com o ensino médio. Hoje é exigido, né, o ensino superior, mas nós éramos muito bem preparados e nós estudávamos as teorias, nós íamos muito para a prática. Então eu fui muito feliz lá, porque foi um período como eu sempre gostei de estudar, né, amava estudar, então eu tive professoras maravilhosas lá, então eu fui muito feliz lá. Então esse é o sentimento que eu tenho em relação ao Scalabrini, é o saudosismo
não é uma falta, é um sentimento que aquele período foi preenchido com sucesso, porque o coração fica bem. Mas eu tenho uma apresentação, penso que foi em 1992, e eu não tenho certeza se foi a semana do Scalabrini, de aniversário, eu não me lembro o que era, e nós fizemos uma apresentação que era a mulher ao longo dos tempos. Então, as minhas colegas entravam como as mulheres da caverna, com uma música muito interessante, e nós íamos apresentando a evolução da mulher ao longo dos tempos com músicas e dançando. E como nós éramos em 16 meninas apenas, eu acho que a gente fez vários papéis. Então eu fiz vários papéis, eu me lembro muito disso. Claro que eu tenho outras lembranças, vestida de rato, em apresentação na antiga escola lá do Navegantes, que tinha uma escola estadual. Eu me lembro perfeitamente desses episódios, assim, de ir para a sala de aula, substituir as profs. Hoje, volta e meia, encontro alguns que foram meus alunos, eu dizia, meu Deus, eu fugia que nem diabo da cruz da tua turma, porque tu tava lá. Então eu me lembro muito disso, eu me lembro muito. Foi um período muito. O que mais eu levo é a importância da dedicação de fazer bem feito as coisas, assim, da dedicação de estudar, de me dedicar, de olhar para os detalhes. Eu acho que essa cultura que nós tínhamos, né, eu me lembro das profs falando, eu me lembro da Diva Sandri, eu me lembro da Lene Werner, eu me lembro da Neca, professora de português e literatura, eu me lembro sempre da fala delas, da importância da dedicação, de estudar, de fazer bem feito. Então, eu acho que isso só reforça uma cultura de buscar fazer sempre o melhor todo dia. Então, essas lembranças que eu tenho, e sim, fazer parte de um grêmio, ele te trabalha a cultura da liderança, né? Primeiro, ser líder de mim mesma, que esse é o caminho de todos nós. Eu tenho que ser líder de mim mesma, assim como qualquer outra pessoa, mas ocupar esses cargos, ocupar o espaço, se posicionar, nem sempre eu vou estar certa, mas o posicionamento, eu mostrar o que eu penso, o que eu acredito é importante para todos nós. Eu até acho que a gente tem se posicionado pouco. Tem as redes sociais, mas isso não, para mim, não. Eu creio que a participação é no dia a dia, no que precisa mesmo. A rede social hoje é um caminho, mas ela não é suficiente. Nós precisamos voltar para o entendimento face a face, pessoa a pessoa. Então, essas coisas, assim, essa comunicação que nós tínhamos, essas interações que nós tínhamos, né? Onde é que a gente paquerava? Nos jogos, né? Nos jogos interséries. Era isso que a gente fazia, era esse envolvimento. Nós praticávamos muito esporte. Eu me lembro muito disso. Nós praticávamos muito esporte. Era vôlei. Teve uma época que a gente vinha toda terça e quinta treinar vôlei. Agora eu não me lembro o nome da prof, mas eu me lembro que eu gostava muito. Na minha turma não era tanto do esporte, então eu jogava com os outros times. O Scalabrini chegou a ser campeão de um campeonato de vôlei com as gurias. Tinha umas gurias que jogavam muito, muito mesmo. Acho até que teriam condições profissionais de seguir. Eu nunca era boa, eu era esforçada, sempre fui bem esforçada para estar nos times. Não era a melhor, mas eu me esforçava para estar. Então, eu me lembro que daí, com base nesse time do Scalabrini, a gente foi pro CMD, pro time de vôlei de Encantado, que na época tinha. Então, sabe, teve muitas coisas. Eu escolhi, no final, não foi uma coisa que eu concluí, mas eu fui fazer jornalismo por conta de tudo que eu fazia no Scalabrini, então isso me levou. No final, eu não concluí, fiz administração, é a minha formação. Mas a comunicação é fundamental naquilo que eu faço hoje. Agora eu lembrei do sótão que a gente ia. Hoje eu sei que tem salas de aula lá. Na época não eram utilizadas, né? Só usávamos o auditório. Mas assim, aquele sótão com aquelas roupas das bandas. Aquilo, meu Deus, nós ficávamos... Eram momentos assim de muita alegria, porque a gente ficava delirando, imaginando, será que tem uma passagem secreta entre a escola e a igreja? Olha o que eu pensava quando criança. Que nunca esqueça da sua importância, que todo professor que está lá, ele planta uma semente no aluno, todo aluno
vai ter que estudar o resto da vida, não existe, só vou fazer isso. Tu pode fazer um curso no YouTube, assistir um vídeo lá, não importa a forma, nós seremos eternos estudantes, porque o mundo pede isso. Um professor é tudo, né? Eu entendo que é o que não é o tanto quanto ele ensina, é o quanto ele mostra o caminho para aprender. É esse para mim o papel do professor, as possibilidades que o conhecimento te traz. Hoje o professor ele tem que ensinar os caminhos para buscar o conhecimento. Na minha época, óbvio, né, não tinha internet, não tinha nada. Nós tínhamos que buscar nas enciclopédias, né? Ele dizia, pega aqui, pega ali. Essa era fácil, digamos assim, de mostrar o caminho para se aprender. Então, tu ia para a biblioteca, né? Pra gente... A tia Irma, nunca vou me esquecer da tia Irma, né? Na biblioteca. E então era fácil eles nos conduzirem. Hoje, talvez o desafio do professor, porque o conhecimento está na palma da tua mão, né? Mas qual é o conhecimento que é válido para a tua vida? Então, talvez esse discernimento é o grande desafio atual do professor. Na minha época, era mostrar o caminho através dos livros. Hoje é através desse mundão de Deus. Mas ele que continue sendo fonte do saber, que continue estimulando as pessoas. Porque eu entendo que o conhecimento vem da escola, a educação, os valores vêm dos pais, mas eu acho que os pais estão meio perdidos. Então a escola continua tendo o seu papel, ela vai continuar sendo direcionamento, ela continua sendo luz no mundo que às vezes não é tanto de luz. Então que siga sendo luz, que siga sendo fonte de conhecimento.